Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos todos bem? Na graça e na paz nesse domingo de março. O dia aqui tá aquela benção. Cinza, cinza, cinza. Tem uns 3 dias que tá assim chovendo. É o que nós temos para agora, nesse mês de março, né? Esperando ansiosamente pela primavera. E depois um verão, espero que tenhamos um verão mais quentinho esse ano. Seria tão bom se o verão fosse todo quente, mas aqui não é assim. Aqui é uma semana de 30 graus e depois desce para 25, 22, 21, 20. Não é todo o tempo quente, é assim. Bom, gente, estamos aqui estudando o livro de Jeremias, que não é um livro fácil de ser estudado, é um livro complicado. Eu já disse algumas vezes, o livro de Jeremias não é para amadores. O livro de Jeremias é para quem está mais em tune, mais em harmonia com o mundo espiritual, com o eterno, com a submissão ao eterno também. Então vamos lá, o capítulo 32 de Jeremias. O Senhor vai mostrar para o povo, porque eu acho que o povo não estava acreditando que um dia toda aquela confusão ia passar. Porque quando a gente está no momento de prova, parece que a prova nunca passa, né? E é justamente esse o sentimento do povo. O povo estava pensando, tá tudo ruim, vai tudo piorar, não vai nunca melhorar. E o Senhor quis dar para o povo um sentimento de esperança. Às vezes, gente, essa esperança é só para que continuemos a jornada, para que cumpramos a nossa parte nesse projeto, para que o projeto continue. Isso não significa que o ultimato da bênção vai ser na sua época, mas é para te dar um conforto e uma esperança de que um dia aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Então é isso que o Eterno vai fazer aqui com o povo de Jerusalém. Vamos lá, capítulo 32. Jeremias compra um campo. Você só compra alguma coisa quando você tem esperança de usufruir daquela compra. Você não compra nada para não ter utilidade nenhuma, né? Então vamos lá. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano de Zedequias. Lembra que aquela profecia anterior que nós estudamos, quando eles se reuniram e tentaram, né, e os reis em volta mandaram mensageiros para Zedequias para combinarem um complô contra Nabucodonosor? Então, lembra daquelas profecias daquela época? Aquilo era o 4º ano de Nabucodonosor. Agora nós já estamos no 18º ano de Nabucodonosor e o 10º ano de Zedequias. Lembra que quando Nabucodonosor entrou naquela época, ele levou cativo o primeiro rei, Josias, e depois, quando ele voltou de novo, ele levou o neto de Josias e o filho de Josias e as princesas e tudo, né? Então, aqui já é 18º ano de Nabucodonosor. Agora que vai começar a parte mais difícil da jornada de Jeremias, que vai ser ver a destruição do templo.
Até aqui, ele já levou 2 levas de príncipes e princesas e de reis, mas o tempo ainda estava de pé. Agora vai começar um período em que o profeta profetizou de que as mães comeriam os próprios filhos. Agora sim, vai ser o dia horrendo do Senhor, daquela época, porque houve outros dias horrendos, né? Inclusive 1940, 1939, 1942, 1945, né? Antes do final da Segunda Guerra Mundial, também houve dias horrendos. Ai, vamos lá, meu coração até bate. O exército do rei de Babilônia então cercava Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Jeremias estava encerrado no pátio, ele estava preso por causa das profecias dele, porque o povo achava que porque ele estava falando aquelas profecias, ele estava trabalhando para o rei Nabucodonosor. Ao invés de pensar, de analisar a situação e ver que tudo que Jeremias havia falado havia se cumprido e que era da parte do Senhor, eles achavam que Jeremias era um espião, enfraquecendo o povo para que Nabucodonosor pudesse invadir. Gente, olha que absurdo. Mas é assim que nós até hoje nos comportamos. Tá? Não é diferente, não. Não somos diferentes nem de jeito nenhum do povo que morava em Jerusalém naquela época. Não somos. Ora, Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor, entregarei essa cidade nas mãos do rei de Babilônia e ele a tomará? Estou dizendo para você qual que era o sentimento de Zedequias e do povo. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Era isso que o profeta estava falando. Ele levará Ezequias para a Babilônia, onde permanecerá até que me lembre dele, diz o Senhor. Se pelejardes contra os caldeus, não tereis êxito. Como é que a gente demora a entender quando é a mão do Eterno que está nos tratando ou nos tentando ensinar um melhor caminho? Nós sempre acusamos um ou outro, mas nunca aceitamos a correção como vinda do Eterno. Disse Jeremias: veio a minha palavra do Senhor. Hananael, filho de Salum, teu tio, virá a ti e dirá: compra o meu campo que está em Anatote, pois como parente mais próximo tens o direito e o dever de comprá-lo. Então, o tio de Jeremias veio para ele e falou: olha, eu tenho um terreno lá em Anatote. Anatote era onde o profeta Jeremias deveria ser sacerdote, que era a terra de Jeremias. E o tio dele veio e falou: olha, você tem o dever de comprar a terra. Porque ele estava tentando vender, porque ele queria escapar. Veio, pois, a mim Hananael. O Senhor avisou para o profeta que o tio dele viria. Veio, pois, a mim Hananael, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, visto que é teu o direito de herança e tens o resgate. Compra-o para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. De modo que comprei o campo de Hananael, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 16 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança.
Interessante, né? Tomei a escritura da compra, tanto a selada conforme a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Eu adoraria saber se ainda existe isso dentro de algum pote, escondido numa caverna. Aí eu ia até falar assim, ó, eu sou descendente. Eu sou nada. Fechei essa porta que tá ventando um vento frio na minha perna. Ai. Tomei a escritura da compra, tanto a selada conforme a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Hananael, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas que assinara a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que assentavam no pátio da guarda. Dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Toma essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num... Oh, Deus do exército! E mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Eu estou toda arrepiada, gente, das pernas até a cabeça. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder, com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Gente, até o profeta estava sentindo que naquele momento tudo era quase que impossível. Nabucodonosor e o seu exército estava cercando Jerusalém. Gente, olha como é que Jerusalém é importante. Com todos os outros países em volta, por que Nabucodonosor tinha que se importar especificamente, e ele, com a presença física dele em volta de Jerusalém? O Egito era muito mais importante, mas, no entanto, ele estava lá, diante dos muros de Jerusalém, ele e o seu exército. Tem ou não tem alguma coisa especial sobre Jerusalém? Tu usas de benignidade para com milhares, e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Gente, olha aqui, aquilo que a gente sempre tem batido. A lei do retorno, a lei da semeadura, aquele que você semeia, você colhe. E o profeta está dizendo aqui: os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Não tem como ser mais claro do que isso, gente. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome. Qual é o que tens neste dia? Ele está se referindo ao que o Eterno fez no Egito para libertar o povo de Israel. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra que juraste aos seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. Entraram nela e a possuíram,
mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram. Pelo que ordenaste lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue nas mãos dos caldeus que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste se cumpriu, como o que como o que estás presenciando. Ele estava dizendo, o Senhor está vendo, o Senhor falou e o Senhor está cumprindo isso, e na tua presença estão acontecendo todas essas coisas. Gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que, desde aquela época, eles usavam a peste para ganhar uma guerra. Viu? Está aqui. Que pelejam contra a cidade de Jerusalém com espada, com fome e peste. É bem antigo essa estratégia. Versículo 25. E embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então Jeremias está dizendo, Senhor, o Senhor vai destruir aqui, por que o Senhor me fez comprar uma terra se isso aqui não vai ter futuro? Nem Jeremias estava com todas as promessas que o Eterno tinha falado através dele, nem ele estava acreditando que seria possível um futuro para Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haverá coisa demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor, entregarei essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, eles porão fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal. Olha a intenção do Eterno. Olha o porquê que o Eterno fez tudo isso, gente. Olha o motivo pelo qual o Eterno destruiu Jerusalém e destruiu o templo. Eu já tenho falado isso várias vezes aqui. Por causa de pecado. Olha aqui, os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, lhes porão fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal. E ofereceram libações a outros deuses, provocando-me a ira. Os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal diante dos meus olhos desde os dias da sua mocidade. Assim, os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. As obras das nossas mãos é que provocam a ira do Senhor contra nós. E aí ele retira a bênção, ele retira a proteção. E aí o mal que rege o mundo tem uma porta, janela, tudo aberta para entrar e fazer a festa. Então o que acontece, gente, é quando o Senhor retira a bênção, da qual eu falei ontem para vocês. Lembra que eu disse que o Eterno, na sua morada infinita, que tem até o nome, Aim Sof, é onde ele mora, lá em cima. De lá emana a bondade, a misericórdia, a graça, a piedade sobre nós. Quando isso é bloqueado por uma das 10, porque no meio tem uma bem no meio da arte, que é knowledge, conhecimento. Depois tem misericórdia, tem uma série de... São 10. E aquela fecha. Quando aquela fecha, a graça não passa. E quando a graça não passa por uma delas, aí o que acontece? Porque o mundo jaz no maligno, como diz as Escrituras, aí ele tem poder.
Cadê a bênção, cadê a proteção que existia sobre Israel? Não existe mais. Cadê a proteção que existe sobre você? Se você abre, você escancara a porta para o inimigo entrar e destruir a sua vida. Então, de quem que é a culpa? De quem é a culpa? Porque você mesmo fechou a porta da graça sobre você, a proteção, né? A proteção que tem. Não é o que o Senhor fala? Que anjos nos cercam de todos os lados para nos proteger. Proteger de quem, gente? Se não houvesse um inimigo para que um inimigo que nós precisamos de proteção. Se não é inimigo, não precisa de proteção. Se nós precisamos de proteção e de anjos em volta, é porque nós estamos sujeitos a serem dominados e serem perseguidos e ser maltratados e ser morto por inimigos. Se nós precisamos de anjos como proteção, é porque o inimigo está em volta. Não precisa de proteção se você não tem inimigo. E aí, se essa graça, que é essa proteção do Eterno não estiver em volta, você está entregue na mão de quem? É isso que o Senhor está dizendo aqui. Aqui, os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal diante dos meus olhos desde a sua mocidade. Sim, os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Desde o dia em que edificaram, até o dia de hoje, essa cidade tem despertado a minha ira e o meu furor de tal maneira que devo tirá-la da minha presença. Os filhos de Israel e os filhos de Judá provocaram minha ira por causa de toda a maldade que fizeram, ele e os seus reis, e os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Ele incluiu todo mundo, desde o povinho até o povão. Todo mundo incluído, desde sacerdote, rei, povo, os secretários, todo mundo aqui envolvido nessa confusão. Viraram para minhas costas e não o rosto. Não é que ele fez assim só, não. Ele virou as costas. Sabe que estou me lembrando de uma situação que aconteceu no Brasil no dia da posse desse presidente que está lá? Lembra quando ele virou as costas para os militares? Na frente do militar, e o militar não fez nada. Pois é. Viraram para minhas costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando ensinando-os, não deram ouvidos para receberem o ensino. O que vocês acham que vai acontecer com esse homem que está lá no Brasil? Como presente. Ele virou as costas para a proteção e para a lei. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome e a profanaram. Não disse que o templo seria destruído por causa da profanação que fizeram nele? Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome e a profanaram. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. Baal, Moloque, todos dois precisavam de sangue humano. O que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizesse tal abominação para fazerem pecar a Judá. Eu vou lembrar aqui, tinha uma coisa que fizeram também no Brasil, lembra? A primeira coisa que a primeira-dama fez foi levar o povo do capiroto lá para o palácio, não foi? Aquele palácio também está contaminado. Por isso assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade da qual vós dizeis, já está entregue nas mãos do rei de Babilônia pela espada, pela fome e pela pestilência. O povo também já estava tendo consciência. A conscientização caiu a ficha. Jerusalém vai ser entregue.
Certamente os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado. O Senhor estava dizendo que apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, lá vem a profecia, lá vem a promessa. Como eu sempre disse, Jeremias é assim, ele dá a cacetada, mas depois ele passa o remedinho. 37. Certamente os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que habitem nelas seguramente. Tá vendo? Por isso que o Senhor mandou que ele comprasse a terra, como um exemplo daquilo que ele deveria estar acreditando, que um dia haveria restauração. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ai, contamos com isso, mestre. Dar-lhes-ei um mesmo coração e um mesmo caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Ó Senhor, nos dê esse coração. Gente, tem uns bons, quando eu comecei a me conscientizar de que a nossa dependência do Eterno é 100%, eu comecei a fazer essa oração ao Eterno. Senhor, é o Senhor que muda o coração do homem, muda o coração da nossa geração. Por favor, é uma súplica que eu faço todos os dias, muda o coração dos meus filhos. Dar-lhes-ei um mesmo coração e um mesmo caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais me desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Oh, Espírito Santo, conta o coração dos homens. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Olha o bem que o Senhor deseja aos filhos dele. Assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim também trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens nem animais, pois está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e assinarão escrituras e as selarão, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu exílio, diz o Senhor. Então, gente, esse aqui foi o capítulo 32. A compra de um campo por Jeremias. Como sinal de que um dia isso seria de novo verdade na vida do povo de Jerusalém, na vida do povo de Judá. Essa profecia é exclusivamente para Judá. Ele não mencionou Israel aqui. Porque essa profecia haveria de se cumprir depois do exílio. Né? Depois do exílio. Depois do exílio, eles ficaram na terra por 400 anos, até a vinda do Messias. O Senhor prometeu e cumpriu. Construíram o templo de novo, Jerusalém se tornou uma cidade novamente de liderança do reino romano, né? Era muito importante. Tanto é que na época da Páscoa, em Jerusalém,
uma cidade que tinha 150 mil habitantes ia para uma média de 2.000 pessoas. 150 mil ia para uma média de 2 milhões de pessoas durante a festa da Páscoa. Tanto que Jerusalém se tornou um centro espiritual. Mas depois eles cometeram um pecado ainda maior. Sacrificaram o filho da terra, Jesus de Nazaré, da linhagem dos arcanjos Michael, da linhagem como é o nome dele? De Melquisedeque, o sumo sacerdote. E aí houve novamente mais uma destruição por causa desse pecado, da rejeição da linhagem de Melquisedeque. É a nossa saga, é a nossa história. E agora estamos esperando a volta dele. E ele vai voltar um dia. E todas essas profecias que se referem a um futuro mais longo, hão de se cumprir. Essa profecia do capítulo 32 tem referência ao reino de Judá e a Jerusalém. Mas não inclui ainda, nessa profecia, não incluiu Israel. Como no capítulo 31, né, que nós estudamos, que incluiu Jerusalém, incluía também o povo de Israel. Porque aí já era uma profecia para mais futuro, para mais longe. E Jeremias estava preso, viu, gente? Eu estava preso. Então vamos lá. Tenha um bom domingo aí no Brasil. Tchau, tchau.